Bom, dando sequência ao nosso Sagres em tom maior, chegou a hora do nosso quadro, do nosso momento, Faça e Seja a Solução. Faça e Seja a Solução, com Alessandra Campos. Falamos do mundo da economia, do mundo da administração, do mundo da gestão. E aí, por isso, a gente se conecta com a Alessandra Campos. Hoje é minha vez, Alessandra. Seja muito bem-vinda à Sagres. Maravilha! Muito obrigada, Vinícius. É um prazer, uma alegria estar com você e você me entrevistando. Que maravilha! Hoje eu estou fazendo uns movimentos aqui e fiz uma substituição com a Jordana para a gente poder participar aqui também dentro desse momento, dentro do nosso quadro. E eu quero saber qual que é o tema de hoje. Então, hoje é como encontrar os caminhos de sustentabilidade para as nossas organizações. E dentro desse, temos muitos caminhos? Temos alguns caminhos e os caminhos que exigem muita dedicação, Vinícius. E quando nós falamos em organizações, nós também estamos falando das organizações privadas, das organizações não governamentais. Todas precisam de sustentabilidade, de buscar estes caminhos. E aí, dentro desse ponto, eu queria começar com você, tentar já trilhar e abrir a oportunidade desses caminhos. O que é sustentabilidade? Então, esse conceito foi criado em 1983 por uma comissão da ONU que tratava de assuntos ambientais. E a ideia era fazer com que as questões econômicas também tivesse o pilar ambiental, desse a ele a sua importância, a grande importância que tem, na verdade. Então, ter a economia, mas olhando para a questão da sustentabilidade, da questão ambiental, do bom uso dos recursos, da melhor forma de usar e o menor impacto negativo, então, que a economia pudesse causar sobre as questões ambientais. E aí, a partir dessa ideia, a gente foi aprendendo que sustentabilidade ou está ligado ao meio ambiente ou está ligado à economia, né? E normalmente pensa-se sustentabilidade como uma empresa que tem lucro. Existe um novo conceito, uma nova compreensão do que é ser sustentável hoje, tanto pela empresa privada quanto pela iniciativa do terceiro setor? Quando nós falamos no olhar generalista, quando a gente fala em sustentabilidade, é utilizar os recursos que nós temos hoje, mas com compromisso que as futuras gerações também utilizem esses recursos, que elas, a ideia é pensar nas futuras gerações, é ter esse olhar para o futuro, né? Não é uma meta, é um compromisso com o futuro, com as novas gerações. E se tratando de sustentabilidade, aí isso foi ficando um pouco mais, vamos dizer assim, ampliou-se. Porque um olhar econômico, sim, é preciso ter lucro, mas é preciso olhar para o meio ambiente. Porque se eu não utilizo bem os recursos, eu também não vou ter uma sustentabilidade na minha empresa. E também tenho que olhar para o social. Se a sociedade não vive de uma forma digna, com, vamos dizer assim, condições de consumir também, essas empresas também não vão ser perenes. Então, o olhar foi ampliado, passou-se a olhar para o econômico, que na verdade faz uma confusão, porque a economia, na verdade, ela é esse cuidado com a casa, é cuidar da casa e utilizar os recursos da melhor maneira possível, porque nós sabemos que os recursos são limitados. Então, o olhar econômico, o olhar ambiental e o olhar social veio, então, acrescentar esses três pilares importantíssimos aí para a questão da sustentabilidade. E aí, Alessandra... Em se tratando... Pode falar. Não, pode falar. Em se tratando da questão das empresas privadas, nós podemos citar o que eu achei assim, muito, muito bacana,
que é o nosso índice de sustentabilidade empresarial, criado pela Bolsa de Valores do Brasil, a B3, onde ela traz algumas dimensões importantes e seleciona empresas que têm uma alta liquidez, né, no mercado financeiro, e essas empresas também são comprometidas com as questões de governança corporativa, com as questões de mudanças climáticas, com as questões econômica e financeira, mas então, assim, abrangentemente com a questão da natureza dos produtos. Então, nós temos esse índice de uma forma que vem fortalecer a importância dessa sustentabilidade. E olha só, na Bolsa de Valores, a importância que essas empresas têm, o destaque que elas têm quando são ali elegidas pela B3, como as empresas que conseguiram ter, vamos dizer assim, as melhores notas nas dimensões que eu falei, e ainda tem mais algumas que eu não disse aqui, e aí elas são colocadas no mercado de uma forma diferente. Existe, então, na própria Bolsa de Valores, esse indicador que foi criado em 2005 e essa preocupação também com a sustentabilidade. E quando a gente fala de Bolsa de Valores, né, eu estou conversando sobre grandes empresas. Eu posso trazer para pequena, para média, para micro, esses ideais, mesmo não recebendo índice, por exemplo, eu posso inserir essas boas práticas e como é que eu poderia, por onde eu poderia começar? Sim, ótima pergunta, Vinícius. Só queria complementar ainda sobre a Bolsa de Valores, que existe um conselho deliberativo e que, assim, muito interessante, ele é composto pelo Instituto Ethos, pelo GIF e pela Organização das Nações Unidas. Então, você vê que o terceiro setor está muito inserido também, né, nas empresas, nas corporações privadas, enfim. Mas vamos lá para a sua pergunta, que é muito interessante. Sim, importantíssimo que as micro e pequenas empresas tenham esse olhar. Inclusive, os diagnósticos aplicados até pelo Sebrae, por exemplo, ele traz essas dimensões de produto, de sociedade, de liderança, que também traz esse aspecto de governança, essa preocupação que a empresa tem que ter em ser perene e ter um olhar diferenciado para as questões sociais, de responsabilidade social, de impacto ambiental. Então, a micro e pequena empresa, que representa 99% das empresas do nosso Brasil, por exemplo, olha o papel importantíssimo que ela tem, né, do seu aspecto social, de desenvolvimento e de ter esse olhar clínico em relação às dimensões que trata a questão da sustentabilidade, até mesmo da sua perenidade. Porque o consumidor, que é mais exigente, ele vai olhar como o seu funcionário está sendo tratado, ele vai olhar como você também trata a questão dos seus produtos, hoje da responsabilidade de trazer tudo o que é necessário para o enfrentamento da Covid, da sua responsabilidade de estar cumprindo as normas. Então, isso tudo tem que ser inserido pela micro e pequena empresa de uma forma efetiva. E aí, como é que isso normalmente ou pode ser puxado pelo empreendedor, né? Pelo proprietário, pelo líder ali dentro da instituição? Mas como é que os colaboradores podem iniciar essa provocação e muitas vezes iniciar esse processo, né, de inserção de elementos de sustentabilidade, eu posso até dizer de propósito, até para chamar mais a atenção das pessoas? Sim. No momento que se separa-se o que é reciclável do que não é reciclável dentro da empresa. E aí, nós falamos muito nos últimos temas aqui sobre planejamento. Então, no próprio planejamento estratégico da empresa, no próprio marketing, no plano de negócio, inserir metas e ações de sustentabilidade, que sejam com olhar para o social, com olhar para o ambiental, com a redução, então, deste passivo ambiental que é gerado na própria empresa. Então, o exemplo, ele fala alto, mas é lógico que se nós inserirmos essas questões dentro do nosso planejamento
isso já vai criando uma força maior, porque se torna uma meta, e uma meta que vai ter que ser, vamos dizer assim, cumprida ali pela empresa. E lógico que o líder, que possivelmente nós queremos muito que ele tenha uma liderança participativa, que ele possa, então, com seus colaboradores, criar todas essas metas que são importantes para a empresa, que são importantes para o envolvimento desse endomarketing, que é o público interno, né, os seus colaboradores participarem, não se sentir, mas eu acredito, estimulados a terem mais motivação de trabalhar e de estar naquela organização que se importa com as questões sociais, ambientais. Eu teria orgulho de trabalhar numa organização assim, por exemplo. Mas aí você está naquele trabalho de insistir, Alessandra, e às vezes é um estagiário, é um jovem aprendiz, ou acabou de chegar na empresa, você não tem aquela segurança para poder fazer algum tipo de proposta já logo de cara, falar sobre esse tipo de demanda. Eu queria te fazer uma pergunta: sustentabilidade dá lucro e dá dinheiro? Sim, dá lucro, dá dinheiro, dá perenidade, porque você, agindo com sustentabilidade, você começa a inserir hábitos. Se você muda um hábito dentro da sua empresa, você pode ter uma mudança em vários outros hábitos. Um hábito positivo que você, por exemplo, zero de acidente de trabalho. Você criou uma forma de zerar a questão de acidente de trabalho. Uso de EPIs, todas essas questões estão ali colocadas, inseridas na cultura empresarial. A partir de um hábito, você consegue gerar vários outros hábitos positivos. Então, se você não tem um acidente de trabalho na sua empresa, porque você conseguiu inserir na cultura da sua empresa este hábito, você já vai deixar de ter vamos dizer assim, um passivo, um prejuízo muito grande, caso tivesse um acidente de trabalho, por exemplo. Quando é o estagiário que chega, é lógico que toda empresa deveria ter um preparo para as pessoas que chegam, uma integração, um momento de explicar o que é a empresa, quais são as metas, qual é a missão, o propósito, a visão, os seus valores, se tiver um código de ética, apresentar para os seus funcionários, porque, Vinícius, nós temos pequenas e microempresas, mas grandes funcionários e empreendedores na frente dessas empresas. Nós temos que pensar assim, como grandes. E, neste momento, quando você diz como que um estagiário poderia participar, alguém que está chegando, primeiro passar por uma integração. Todos deveriam. Deveria ser sagrado isso. E depois, de repente, até dar uma ideia para esse empresário, para esse empreendedor, colocar no seu plano estratégico de criar ali por exemplo, um sorteio ou uma seleção de boas ideias, criar uma forma das pessoas colocarem ideias, deixarem para a empresa alguma solução que ela acha que é conveniente, que vai trazer benefícios para a empresa, que seria, lembrei aqui do nome que estava me falhando, um banco de ideias, por exemplo. Né? O nosso bom e antigo banco de ideias dentro da empresa faz muita diferença. Você coloca todos os colaboradores ali em condições de participar e você, no final, pode ter excelentes soluções para a sua empresa e, às vezes, com um custo muito baixo, porque tem pessoas inteligentíssimas aí que, às vezes, deixam de falar porque são tímidas, têm uma dificuldade de acesso, e, então, isso tornaria esse processo mais democrático e, enfim, daria oportunidade a todos de participação. Alessandra, como última pergunta, aqui dentro do nosso quadro, dentro desse momento nosso, e qual que é o desafio da sustentabilidade para o terceiro setor? O que tem de diferente nessa linha da sustentabilidade para quem atua no terceiro setor, que tem esse olhar do propósito? Sim. O terceiro setor passa por muitos desafios. E a sustentabilidade para o terceiro setor, ela tem o desafio da organização interna da instituição, de ter uma boa área de comunicação ou pessoas chaves nessa área, ou bons parceiros. Se possível, ter alguém responsável pelos projetos. Porém, os projetos, eles podem trazer alguns caminhos para a sustentabilidade, mas projeto tem início, meio e fim.
E quando nós falamos em sustentabilidade, é manter a instituição. Precisa de pessoas criativas, precisa desse banco de ideias fortemente, de excelentes parceiros, e existe sim caminhos para a sustentabilidade, onde você pode ter ali algum superávit, fazer reinvestimentos. Um exemplo, por exemplo, de sustentabilidade, um projeto que eu tive a honra de participar muitos anos atrás, através da própria Fundação Pro Cerrado, que foi a Feira do Cerrado, que depois de vários encontros, de criar um conselho pensante da feira, nós conseguimos hoje ter uma sustentabilidade, um grupo, uma associação, que ali, então, se apresenta todos os domingos em Goiânia, a feira conhecida nacionalmente e internacionalmente, e eles encontraram um caminho de sustentabilidade, por exemplo. Outros projetos que trabalham, por exemplo, com apicultura, que eu também já tive a honra de participar, que acharam caminhos de sustentabilidade. É preciso, então, que essa área criativa dentro das instituições se movam e realmente comecem a pensar em bons projetos que possam trazer recursos e apontar este caminho para a sustentabilidade. Que ao finalizar esses projetos, por exemplo, a instituição já tem ali uma estratégia de sustentabilidade. Mas é desafiador. Então vamos lá. Banco de ideias é uma dica de hoje, e esse desafio da sustentabilidade de buscar alternativas para a busca de recursos. A gente muitas vezes se acostuma tanto a um modelo tradicional, sempre deu certo, buscar essas alternativas, e temos muitas linhas e muitas oportunidades que ainda a gente vai falar um pouco sobre esse assunto nas outras edições aqui do nosso Faça e Seja Solução, não é mesmo, Alessandra? Isso mesmo. Depois vamos trazer esse assunto aí tão importante, que é a parte de recursos, financiadores, está mais para os nossos próximos capítulos aí. Combinado. Então, Alessandra, muito obrigado pela sua participação e até terça-feira. Eu que agradeço, Vinícius. Até a próxima terça. Ótima tarde. Você acompanhando mais uma edição do nosso Faça e Seja Solução. Se você se interessa, se te chamou a atenção sobre esse assunto, não esqueça de acompanhar as outras edições. Todas estão disponíveis no sagresonline.com.br. Esta é a edição número 5 do nosso Faça e Seja a Solução com Alessandra Campos.